Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu tô aqui de volta com uma voz mais calma, tô mais tranquila, porque eu quero falar com vocês, conversar com vocês, bater um papo sobre os meus 25 anos. Eu não completei meus 25 anos nesse ano, que já é 2026. Eu nasci no ano de 2000, então todo ano que passa, todo mundo sabe minha idade, porque se eu sou de 2000, 2026 eu faço 26 anos. Mas eu quero falar o que eu aprendi com esses anos, né, gente? O que eu desenvolvi, o que eu não desenvolvi ainda, porque eu também não vou falar mentira. Tem coisa que ainda tá difícil de desenvolver nessa cabecinha. Mas enfim, eu vou contar pra vocês algumas experiências, algumas vivências que eu tive, pensamentos, desabafo. Eu tô aqui pra conversar com vocês, porque eu gosto de falar, gente. Eu gosto de falar, eu gosto de conversar. Eu não sou psicóloga, eu não sou nada disso, gente. Então, tudo que eu falar aqui vai ser de amiga para amiga. Então, se você tiver experiências, que você se identificar comigo com alguma coisa, se você quer me mostrar um modo de pensamento seu, então só comentar aí que eu vou com certeza te ouvir, minha filha, porque eu tô precisando ouvir conselhos. 25 anos de idade. Pesa, pesa, pesa assim. Você fala, mano, eu tava com 15 anos esses dias. Eu estou com 25 anos. Eu sei que não tem o mesmo peso de 30 anos. Então, eu tenho 5 anos. Zoeira, gente. Eu sei que 30 anos é uma idade de sucesso. É uma idade que falam que pesa muito também. Ali, eu não sei, ainda não cheguei nessa fase. Ainda tô nos 25 anos. Eu não tô aqui pra assustar ninguém. Aliás, todo mundo tem sua história, todo mundo vai se encaixar conforme a sua história. Que cada um é singular, cada vida é uma vida. Então não tem como a gente misturar as coisas. Mas aqui eu vou compartilhar coisas com vocês que eu aprendi com o tempo e que eu tive que levar um pouquinho na cara para aprender, mas eu aprendi uma palma para mim. E uma das coisas que eu achei que, assim, não mudaria, porque para mim era muito intenso. O que eu vivenciava era muito intenso, eu ficava muito agoniada, era sobre preocupações. E, tipo, assim, eu tive uma leve percepção que as pessoas ficavam menos preocupadas, e quanto elas estão crescendo, as coisas vão ficando mais tranquilas. Gente, que momento é esse que eu não tô sabendo? Porque não, gente, pra mim, eu só me preocupo, eu sempre tô me preocupando com alguma coisa. Eu acho que eu nunca estive tão preocupada com as coisas. E não é bom, é claro. Mas eu acho que é uma leve mentirinha das pessoas falarem que a gente se preocupa menos com o tempo. Eu acho que a gente aceita mais. A gente se contenta com as coisas, porque a gente sabe que não tem como mudar naquele momento. O que não tem como mudar naquele momento, a gente tem que aceitar. Eu acho que com a repetição de acontecimentos que a gente vai vivenciando, a gente aprende a calmar o coração e mesmo com as preocupações, a gente sabe lidar, sabe viver. Porque quando a gente é mais novo, preocupação, né? Tipo, ai, é uma tremedeira, é uma agonia, um chororô, porque, gente, não sei você, mas quando era mais nova, eu era muito chorona. Eu chorava por basicamente tudo. Tudo pra mim era muito assim. Eu não era, tipo, sensível pros outros. Mas quando eu entrava dentro do meu quarto, era chororô a vida toda. E, tipo, tinha vezes que eu não entendia por que eu estava chorando tanto. Mas eu acho que eu não sabia externar com palavras e nem com conversas, porque eu não tive muitas pessoas para eu ficar desabafando. Então eu externava chorando. E assim desabafava. Orava muito. Eu sou cristã, então eu orava muito, falando com Deus, falava, eu desabafava com ele, e meu filho ficava por isso. Enfim, antes as preocupações eram um pouquinho mais exageradas comigo. Mas agora eu aprendi a lidar. Eu aprendi a lidar com coisas que não tem como a gente mudar naquele exato momento. Então, se acalmar e seguir a vida, meu filho, porque tem louça pra lavar, tem comida pra tem coisas para resolver e muita coisa mesmo, porque, gente, a vida adulta é perceber que se você se cobra, eu, particularmente, eu sou uma pessoa que me cobro muito. Sou perfeccionista, eu gosto de ver coisas limpas, funcionais. Eu não sou muito daquelas que ficam esperando as coisas acontecerem. Eu quero que aconteça, então eu tento fazer para realmente acontecer. Em alguns aspectos, tem coisas que eu realmente fico assim, travada. Eu fico assim, mano, como que eu vou fazer? Principalmente quando é em relação ao meu trabalho. Eu sou maquiadora, então isso requer, né, que a gente tenha que gravar vídeo, postar, trabalhar, atender e tal. E
eu tô numa época que eu tô me cobrando muito, mas eu não tô desenvolvendo absolutamente nada. Porque eu fico numa expectativa de querer uma coisa concreta, e sendo que pra ter essa coisa concreta, por exemplo, um estúdio, eu ainda não tenho, tem que trabalhar muito, tem que juntar muito dinheiro. Entendeu? Eu tenho consciência disso. Mas isso me gera um pouco de preocupação. Uma das coisas que eu aprendi nesse meio tempo é saber o que é bom pra mim e o que me faz bem. Eu não consigo me permitir a ficar em ambientes ou com pessoas que eu não me sinta bem estar com elas, que causem, me gere algum incômodo, sabe? Uma coisa ruim. Antes eu aceitava muito ouvir dos outros o que elas pensam da vida, elas pensam delas mesmas. Sabe, eu não tenho mais paciência. Eu simplesmente fico mais calada, fico mais na minha. E isso pode parecer que para elas hoje em dia, que eu não me importo, que eu possa ter mudado, ter ficado mais séria ou ignorante. Não. Eu só quero me poupar de ter que ouvir coisas que não cabe eu precisar ouvir, que eu não preciso escutar. Porque eu sei que cada um tem uma vida, uma história. Eu não preciso ficar ouvindo história de pessoas antigas, por exemplo, e ficar tentando colocar na minha, porque isso não tem a ver com a minha vida. Então, eu escutei muitas coisas que hoje eu, sério, eu não teria aceitado conselhos, porque nem todos os conselhos que a gente recebe de pessoas adultas é bom, sabe? Tem coisas que é aquilo que elas vivenciaram, elas tentam reproduzir em você e você acaba segurando um fardo que não é teu. Então, eu aprendi a saber quais lugares eu quero estar, onde eu quero estar e por que que eu quero estar nesse lugar. É claro que a gente tem que ter sabedoria. Como cristão, não posso também. Eu quero estar na igreja, a gente encontra diversas pessoas e de vários tipos. Ali eu vou ter que aprender a me adaptar com cada pessoa, vou conversar. Não lidar, você não precisa lidar com aquela personalidade, você precisa, assim, ter um comportamento aceitável pro povo, porque a gente também pode brigar com todo mundo ou parar de falar com todo mundo. Isso também não é legal. Mas a gente também pode impor limites. Você impõe limites com o seu jeito, com a sua personalidade, e a pessoa aprende a te respeitar. E se ela não te respeitar, cabe você, com um líder seu, um pastor seu, resolver esse caso virar uma situação muito escandalosa. Mas isso dificilmente acontece. Geralmente a pessoa não gosta, se afasta e fica falando mal de você para as pessoas. Simplesmente às vezes não é sobre a gente. Não é sobre a gente. Pessoas ficarem falando de você, criando mentiras. Não é sobre a gente, é sobre a pessoa. É aquele caráter que a pessoa está construindo dela mesmo. Às vezes, por mau exemplo dos pais, de pessoas que elas andam. Enfim, não é sobre isso. É sobre você, entendeu? Você vai andar com quem você quer andar. Você vai estar com quem você quer estar. Mas você também não vai desobedecer caso Deus peça você para você pedir desculpa, para você voltar a conviver. Enfim, tem gente que não dá pra deixar de conviver, então a gente tem que aceitar a estar perto dessas pessoas e respeitá-las, principalmente. Eu sei que sempre vai ter pessoas usadas pelo cão pra fazer coisas que a gente não faria com elas. Mas o que que você, com essa circunstância, com essa situação, faria? O que Jesus faria, claro. Eu sei que muitas vezes eu errei, gente. Eu errei muito. Continuo errando, porque eu, com o tempo, adquiri aquela coisa de defensiva. Eu fiquei muito na defensiva. Porque eu já ouvi tanta baboseira das pessoas, tantos conselhos horrorosos que acabaram com o meu psicológico, que eu aprendi a ser muito defensiva e impor muito limite. Então eu acabei ficando um pouco intolerante. Mas com o tempo eu fui acalmando. Foi tipo, calma. Tem coisa que a gente ouve, não tem como, não tem o que fazer. A gente vai ter que ouvir. Mas a gente não vai reter, a gente não vai escutar, a gente não vai considerar. A gente vai jogar na lixeira da mente. Eu não sei onde ela tá, mas ela tá. Tem uma lixeirinha aqui que a gente coloca, a gente substitui com um pensamento bom, um pensamento positivo, com pensamentos de Deus, os conselhos que a gente recebe bons, que vão fazer a gente crescer. E é isso, bem. Bola pra frente. Eu sei que é difícil, porque quando a gente é mais novo, tudo é muito intenso. A gente pensa das coisas muito intensas. E isso gera ansiedade, depressão, enfim, diversos problemas. Teve situações que eu achava que nunca eu iria ficar bem com aquilo, sabe? Porque entrou na minha mente e nunca mais saiu. Mas com o tempo, você supera aquele pensamento, você supera aquela atitude daquela pessoa e segue a vida. Porque você sabe que vai ter mais preocupações pra
As preocupações sempre estão aí. Eu acho que Deus é perfeito, porque Ele criou preocupações mesmo pra gente entender que nem tudo vai ser para sempre. É passageiro. Então, minha filha, calma, vai ter mais preocupações. Eu não tô querendo assustar ninguém. Se eu tô falando que preocupações vão ter em qualquer coisa na nossa vida, em tudo. Trabalho, faculdade, filho. Eu não tenho filhos ainda, mas eu sei que um dia, se Deus permitir, se eu tiver filhos, eu vou ter preocupações de ter um filho pequeno, de ter um filho adolescente, de ter um filho adulto. Enfim, eu não tô querendo assustar ninguém. Estou falando que você sempre vai ter algo a se preocupar. Então, não se preocupe com aquela situação que alguém causou, com quem você brigou, que isso vai passar. Só acalma o coração. Sobre a ansiedade, gente, como eu tinha ansiedade. Com meus 19, 18, eu tinha muita ansiedade no futuro. Mas era uma ansiedade que me travava, que me travou por muito tempo. Então, pra você ver, cada pessoa tem suas vivências. Que eu fui começar a me tocar que eu preciso ter as minhas decisões, tomar um rumo da minha vida do que eu quero, sem ouvir ninguém, sem me comparar com ninguém, e entendendo que cada vida é uma vida, cada pessoa tem suas oportunidades, cada tempo de uma pessoa é um tempo diferente, por mais que façam padrões que, Com 17 anos você termina o ensino médio, com 20 ou 19 você entra na faculdade, você termina depois 5 anos, você casa, você encontra a pessoa mais perfeita do mundo e tem filhos, tem 2 filhos e vive a vida, viaja. que porcaria é esse tipo padrão, gente? Que coisa chata. Essa hierarquia, que tudo tem que ser conforme o padrão. Tudo tem que ser alinhadinho e perfeito. Não tem como para qualquer vida. Nem todo mundo tem dinheiro, nem todo mundo tem famílias que apoiam, nem todo mundo pode ter filhos naquele determinado momento, nem todo mundo tem dinheiro para viajar, porque a situação do país tá difícil, que muitas vezes a pessoa ganha R$ 1.500 para tentar se sustentar com a alimentação, é o básico, é a metade do dinheiro e do aluguel. Então não tem como criar esse padrão, não tem como você ficar morrendo de ansiedade, porque você não consegue ter essa vida que alguém da sua família próxima tem, ou que você vê na internet. Então acalma o seu coração. Eu tenho 25 anos, eu só tenho um técnico de enfermagem e concluí meu ensino médio. E isso, pra mim, gente, é uma bênção. Porque meus pais nem estudam, nem escola eles têm. Então, só do fato de eu conseguir ter feito meu ensino médio, porque foi Deus que permitiu que eu tivesse, porque eu abri minha mente que eu precisava estudar, precisava ser diferente, precisava me esforçar, eu consegui. Mas ainda não tenho faculdade. Ainda eu quero ter uma faculdade. E vai ser uma glória, uma vitória na minha vida. Mas vai ser no tempo certo. Não tem como eu empurrar e fazer o impossível ser possível, sabe? Cada um tem suas condições. O que basicamente eu tô querendo falar é que o que você não tem como controlar, acalma seu coração, não tem como controlar. Então, respira, segue a vida. Claro que no tempo certo, se você quiser, se você se esforçar, você vai conseguir. Eu fiz Enem, eu não estudei assim, absurdamente para Enem, mas todo mundo sabe que o Enem, você tem que estudar muito para conseguir. Como maquiadora, eu tô vivendo coisas que eu nunca imaginei viver. Então, gente, calma, minha filha. Olha, você precisa ficar tranquila, porque tudo que é seu vai ser seu. E não é porque você tá vendo outra pessoa conseguir aquilo que você gostaria de ter, que você tem que ser infeliz, que você ficar triste, assim, se sentir um lixo ou invalidado. Eu sei que vem esses pensamentos, porque eu também tenho esses pensamentos. Você é singular, você é especial, você tem o seu momento de vida, você vai ter os seus momentos. Que muitas vezes, que pessoas que têm esse padrão, conseguem ter esse padrão de vida, elas não conseguem sentir. Você já imaginou essas pessoas que têm uma vida perfeita, que a gente enxerga perfeita? Tem tudo, mas às vezes elas não tiveram tempo de valorizar aquilo que elas têm, e são pessoas completamente mimadas, que acham que tudo é sobre elas, e que a personalidade desse ser humano adulto é para perturbar as outras pessoas, principalmente aquelas pessoas que elas conseguem ver como um bode expiatório para elas ficarem perturbando e tudo, acho que precisa competir. Isso é pessoal? Talvez. Mas não sei se já aconteceu com você. Que existem pessoas que, além de elas terem, que você pensa assim, que é um privilégio, elas usam aquilo para esfregar na sua cara. Para mostrar, não assim, com provocações evidentes, assim, assim, de fato, diretos. Tem pessoas que fazem isso, mas na maioria das vezes são indiretas bem, assim, como posso dizer, maliciosas e sorrateiras. Mas que você tem que ignorar totalmente, porque isso não é sobre você. Então, calma, coração, porque tua hora vai chegar. A parada de ter ânsia de tudo é muito natural do ser humano. Mas, cara, não adianta a gente ter ânsia de ter aquilo, de ter isso, de ter não sei o quê. Se você passar 5 horas no Instagram ou no TikTok, você vai ter essa ânsia de, cara, como eu queria ter a vida da Mariah Carey, da Beyoncé, da Virginia, que tem tudo, não sei o quê. Mas, cara, é uma vida muito, muito. Ela é uma pessoa entre bilhões de pessoas que tem vidas assim sofridas, que passam fome, que como a gente se esforça todo dia para ter um básico em cima da mesa de comida, de ter um streaming, de ter, sabe, as coisas arrumadas dentro de casa, que é um desafio pro ano. Então, cara, não tem como se comparar. Você não pode ter essa ânsia de ter tudo e pensar que, cara, não dá pra ter isso tudo. O que a pessoa mostra que ela tem tudo ali, às vezes nem ela acha isso tudo, porque já que ela tá tão acostumada de ter aquilo, pra ela não é grande coisa. Mas ela mostra porque aquilo ali vai gerar conteúdo e viralizar, mas você não sabe do que a pessoa tá pensando, como que a pessoa vive. Nem tudo é a felicidade, sabe? Eu sei, com certeza, você está.
ter tudo pra viver, assim, ter suas vivências, realizar seus sonhos é maravilhoso, com certeza. Mas tem personalidade, amiga. Não é porque você vê uma pessoa em Paris, você tem que ficar com essa ânsia de ir pra Paris e ficar que nem uma maluca chorando porque você é pobre, que você é isso. Você de fato quer conhecer Paris? Ou você de fato quer mostrar que você conheceu Paris? Eu tô dando um exemplo, tá? Mas às vezes tem coisas que a gente quer pra mostrar pros outros, pra provar que você vive muito bem. E isso não é legal, porque você não consegue vivenciar de uma forma verdadeira aquilo. Então, às vezes, Deus não dá a asa à cobra, né? Nem sempre. Tem coisa que, calma, você tem que querer aquilo, gostar de fato, porque é muito mais genuíno você viver aquilo que você quer viver, aquilo que você sonha, você almeja, não aquilo que você acha que se os outros verem você vivenciando, vai ser babado, que você vai se sentir realizado. Às vezes não. Você é só um cara ansioso que você quer tudo na sua hora. E eu já me deparei que eu tava assim. Eu só queria as coisas pra mostrar pros outros que eu tenho. Tipo assim, maná. Um crente que faz isso. Um crente tem que estar preocupado, um cristão tem que estar preocupado em fazer bons atos, superar, viver assim a plenitude de Deus e saber que o crente ele vai passar por mais dificuldade do que bênçãos na vida. Porque, cara, se você tá indo contra o mundo e o que tudo eles oferecem aí pra gente, você vai ser xingado, você vai ser, infelizmente, anulado por essas pessoas. Então, não, eu acho que essa ânsia de ter tudo, eu acho que é mais sobre ganância. E você precisa descansar sua mente. Entender que nada é sobre a gente, não. Que isso aqui é passageiro, um dia todo mundo vai estar num lugar melhor. Então, calma, minha filha, calma, calma. Eu sei, gente, que às vezes é desconfortável ver essas coisas, mas às vezes é necessário. Eu tô com 25 anos. E tudo que eu tô falando pra vocês é o que eu aprendi com esse tempo. E ainda tô levando na cara. Isso, gente, é muito difícil saber adulta. Realmente, com os meus 25 anos, eu tô me sentindo mais em paz, sabe? Com coisas que eu assim, cara, alguns anos atrás, eu teria uma atitude muito imatura. Mas agora, tipo assim, eu tô mais calma, sabe? Sobre as minhas decisões. Tô parando de ficar, tipo, cismada com as coisas ou querer sempre a mesma moeda, das pessoas na mesma moeda, sabe? Eu penso mais, tipo, antes de achar, tipo assim, eu fico assim, mano, eu tô perdendo tempo, mano. Eu já perdi muito tempo da minha vida comparando e ficando de implicância com não sei quem. Aqui agora eu não quero. Porque agora eu falo, ah, a pessoa fez aquilo. Eu olho literalmente, cara, eu preciso limpar sei lá, limpar meu guarda-roupa. Menina, eu preciso fazer um vestibular pra entrar na faculdade. Sabe, você prioriza, você começa a dar importância àquilo que de fato tem importância. E até sobre amizade. Eu nunca fui de ter muitas amigas, porque eu não sei, sabe? Eu já tive muitas amigas quando eu tinha 15, 16 anos, eu tive muitas amigas, toda hora eu tinha uma amiga diferente. E virava best friend, vivia na casa da pessoa. De ano, e claramente a pessoa, tipo, invejosa, queria ser eu e fazer coisas que eu tava fazendo até hoje. Tem certas pessoas que eu fico assim, que obsessão é essa, sendo que eu não sou nada. Eu fico assim, o que eu tenho de tão interessante pra pessoa ficar me petelhando? Mas enfim, eu entendi que eu também não sou tão importante pro mundo, pra vida. E tem coisas que as pessoas vão ter que sempre estar com o meio das outras e segue o baile. Tipo assim, entender os níveis de amizade. Você pode ter muito amigo. Tem gente que é amigo de todo mundo, e isso me traz uma certa dúvida sobre a pessoa. Porque será que a pessoa tem personalidade pra sustentar tantos tipos diferentes de amizade? Ou ela tem aquilo tudo de amizade pra mostrar pros outros que ela é maravilhosa? Dúvida. Mas tem gente que tem carisma e consegue cativar as pessoas. E eu tenho amigas que são assim. Mas eu aprendi que eu tenho que ter níveis de amizade, sabe? Aquela pessoa, você de fato tem que falar suas intimidades? Não. Tem coisa que você aprende que não tem que falar. Mesmo que a pessoa pareça ser um anjo da vida, simpática, ela te escuta, mas não fala. Tem coisa que não é pra ser falada. Parece ser intenso, mas não é. Trata aquilo. Assim, se você tem muito amor por alguém que você gosta, mas você sente um pouquinho que você não deve confiar, então não confia. Porque eu levei na minha cara, eu fiquei decepcionada com uma coisa que nem a pessoa sabe. Mas é porque eu me entreguei, eu achei que a pessoa fosse minha só. E não, gente. A pessoa tem várias amigas e não tem como pegar aquela pessoa pra mim, ela vai ser minha amiga pro resto da vida. Não tem. Até porque tem situações da vida que as pessoas vão embora. E você que vai ficar chorando por ela? Então vai pegar nessa cara, minha filha. Bilhões de gente pra você fazer amizade e você chorando por uma pessoa que nem te dá a devida importância. Então, aprende, cara. Tipo, eu sei que hoje em dia as pessoas, por terem amigos, são mais assim, todo mundo enxerga, são mais concorridas e que conseguem oportunidades que, de fato, tem gente que faz network com a amizade. E com isso elas conseguem trabalhar em empresas boas, ir para lugares bons, conseguir até para viajar. Enfim, tem várias oportunidades que você pode conseguir dentro de amizade. E veja amizade, porque tem gente que se entrega muito e se ferra também depois. E acaba perdendo anos da vida, se entregando a amizades que não fazem, não deviam fazer diferença na sua vida, ou que te influenciaram a ficar parado, a vivenciar coisas que você não devia como cristão. Tem amizade que leva sim você para um buraco. E tem amizade que leva você sim para um caminho que não é para você estar. A amizade é muito importante sim. Então, é basicamente isso que eu aprendi com os meus 25 anos, gente. Vocês gostaram? Gente, a vida adulta não é fácil. Mas se você aprender a ter sua personalidade, você realmente viver aquilo que você gosta e fazer a vontade de Deus, que é boa e perfeita e agradável, eu acho que você vai carregar menos traumas com a vida adulta. Porque eu tinha uma breve expectativa que as pessoas mais velhas fossem extremamente maduras. Mas é o que eu mais vejo, gente, adulta, amargurada.
pessoas que vivenciaram milhares de situações, de experiências, e você vai conversar com a pessoa, ela só fala frustração. E ainda crente, pra piorar. Você nunca vê algo brilhante na pessoa. Você só vê amargura. Então, nos tempos de hoje, com esse negócio de comparação, de níveis de vida, de que as pessoas têm, as pessoas estão problemáticas. Elas querem serem, assim, individualistas. Elas esqueceram do real propósito da vida. Até eu, gente, muitas vezes já esqueci que, cara, eu tô aqui no mundo pra fazer a diferença dentro das minhas atitudes. Mas quantas vezes eu não fiz essa diferença e devo ter perdido muitas almas pra Cristo por causa das minhas atitudes individualistas. Porque o que mais a gente vê é individualismo. As pessoas querem ficar dentro da caixinha delas, dos sonhos, de tudo, e esquecem do real propósito da vida. Então, gente, é muito séria a vida adulta. Mas também tem seu lado lindo. Basta você realmente ter a sua identidade, sabe? Pra reconhecer aquilo que você gosta e que você não gosta. Entender os seus limites. Aquilo que você quer viver, aquilo que você, assim, só quer viver porque as outras pessoas estão vivendo. Eu não consigo ser mansa e falar coisas bonitas, porque a minha vida toda eu não tive essa experiência de ser uma princesinha. Enfim, é isso que me formou a ser o que eu sou hoje. Que nem tanto, tipo assim, nem sou aquelas coisas de pessoa. Preciso melhorar muito ainda. Mas você entendeu o que eu quis dizer, gente? Eu tô sentindo isso no meu coração pra falar aqui. Eu tenho certeza que esse vídeo não vai viralizar, assim, não muito. Mas se você ouviu e se você conseguiu entender isso, se você ainda tá nos 20 anos, 19, você vai aprender muita coisa. Mas, amiga, só fala uma coisa. Não se compare, porque isso vai te atrasar. Enfim, gente, esse foi o meu vídeo. Eu falei que eu ia falar menos. Meu Deus do céu, desculpa. Desculpa mesmo, de verdade. Eu vou fazer vídeos menores, mas é de coração tudo que eu falei aqui. É isso, meus amores. Um beijo, até o próximo vídeo. Eu vou fazer mais vídeos mais levinhos, porque eu sei que esse foi um pouquinho pesado. Porque, gente, é sobre vida, vivências e é fácil. Não é fácil. Enfim, minhas amigas, um beijo, até a próxima. Tchau!